Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso poderoso Deus, o Deus único e verdadeiro, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, possa abundar em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa, principalmente quando nós buscamos compreender a palavra de Deus através de um exame exaustivo da palavra de Deus, com muita vontade, né? Com muito interesse. Esta palavra que nos traz a fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Nos fazendo que Ele nos faça crescer nesse conhecimento, até atingirmos a estatura de Cristo. Amado, nós estamos começando mais uma semana e com ela mais uma lição bíblica diária, uma lição semanal, né? Do livro de Hebreus. O tema da lição desta semana é sacerdócio da carne ou do espírito. Então vamos estudar o capítulo 7 de Hebreus, que nos traz aqui o verso síntese dessa semana, está no versículo 16, que diz assim: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, que é no Espírito, né? Porque quando se fala em vida, né? Quando se fala em vida, esse tema está intrinsecamente ligado à vida espiritual, porque a Bíblia é clara em dizer que o Espírito vivifica, a carne sempre vai pender para o lado da morte, e o Espírito de Deus sempre para o lado da vida, né? Aqui nós temos aqui uma clara dicotomia. Ele está dizendo bem claro, né? Lei carnal, lei do mandamento carnal. Paulo, inclusive, vai tratar muito bem esse tema lá no livro de Romanos, capítulo 7, capítulo 8. No capítulo 7 ele usa claramente a dicotomia. A lei do pecado da carne, que é para a morte, a lei natural da carne que tem em nós, né? Nós naturalmente necessitamos saciar os desejos da carne, a comida, o descanso, a relação sexual, e é nesse ponto que o diabo tenta a gente, né? A lei, é isso que Paulo fala, a lei carnal, a lei natural que está em mim, a lei do pecado, né? Ele faz uma dicotomia entre a lei do pecado e a lei do espírito, né? Fazendo aquela dicotomia, né? As duas naturezas no homem, a natureza carnal e a natureza espiritual. Ele faz muito bem isso lá, e aqui ele traz novamente essa questão aí, fazendo a dicotomia, né? Jesus não foi eleito, não foi feito sumo sacerdote segundo a lei do mandamento carnal, como era feito o sacerdócio antes dele, o sacerdócio aqui da terra que operava naquele santuário lá de Jerusalém, ou no primeiro santuário, no tabernáculo, construído sob a coordenação de Moisés lá no deserto, né? Porque o sacerdócio ali era única e exclusivamente os descendentes de Arão. Tinha que ser descendente direto de Arão. Não bastava ser levita. Tinha que ser um levita, mas da família de Arão, diretamente. Então, é como um trono de um rei. Ele é hereditário, ele vai passar para um filho dele. Ele não vai passar esse trono para
uma pessoa de outra família não. O trono é hereditário. Da mesma forma, o sacerdócio levítico, ele era hereditário. Só podia ser sacerdote quem tivesse o mesmo sangue, o mesmo DNA de Arão, né? Arão. Portanto, Arão, esta era a lei do mandamento carnal, a lei que dizia quem deveria ser o sacerdote e o próximo sumo sacerdote. Nunca houve um sumo sacerdote da tribo de Judá, da tribo de Rúben, de Benjamim, de qualquer outra tribo. É sempre levita. E não só levita, mas tinha que ter o sangue de Arão. Tem que ser filho, neto, bisneto de Arão. Ok? Por isso que ele está falando aqui, ó. Esse não é segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude. A palavra virtude e vida que está intrinsecamente ligada ao Espírito. Sempre que a gente fala em virtude, a gente está falando das coisas ligadas ao Espírito de Deus. Então, Cristo não é o sumo sacerdote porque é descendente de Levi, é descendente de Arão, não. Porque a escolha dele não é segundo o DNA, não é segundo o sangue, não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa é a beleza que nós vamos tratar essa semana aqui, no capítulo 7 de Hebreus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição dessa semana. Hoje, domingo, né? A primeira pergunta diz assim: que tipo, no tipo aqui de tipologia, né? Que tipo foi usado para identificar Jesus como rei e sacerdote? As duas funções cumuladas na mesma pessoa. Ó, que coisa linda, né? Vamos lá. Diz assim, em Hebreus 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Então veja aqui, na verdade, nós não encontramos a expressão para Melquisedeque de sumo sacerdote. Apesar que, se ele era, entre aspas, o maior sacerdote da época, até porque o sumo sacerdote é, sobretudo, um sacerdote. A palavra sumo apenas que é o sacerdote-chefe, o sacerdote maioral, o sacerdote que é o maior, que comanda os outros, né? Nesse sentido aí. Então, quando nós lemos aqui, no livro de Hebreus, já dando seguimento ao que nós lemos no capítulo 7, que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós fechamos a lição passada, da semana passada, estudando o capítulo 6, justamente com esse verso. Então, por isso que ele começa assim, porque este quem? O que ele acabou de citar, no final do capítulo 6. Este Melquisedeque, que Melquisedeque? Aquele Melquisedeque lá do capítulo 14 de Gênesis, que ao retornar Abraão de uma guerra contra 5 reis que havia levado Ló escravo, o Senhor mandou Melquisedeque ir encontrar Abraão para o abençoar, né? Para o abençoar como sacerdote, obviamente. Ali Abraão estava recebendo o sacerdócio também, né, de Melquisedeque. E exatamente é isso que Melquisedeque vai levar. Melquisedeque leva para ele uma bênção. E juntamente com essa bênção, Melquisedeque leva para Abraão pão e vinho. Veja que nós temos aí todos os elementos para a cerimônia do sacerdócio. Ora, não é isso que Cristo usa na ceia? Pão, vinho e uma bênção sobre os discípulos? Porque ali eles estavam sendo feitos, a partir dali, 12 apóstolos. Apóstolos, né? É uma linguagem específica no cristianismo para pessoas que assumem um sacerdócio a partir de então. É por isso que Pedro vai dizer que eles, né, são sacerdócio real. Todos os cristãos batizados e convertidos em Cristo Jesus, revestidos de Cristo, torna-se sacerdócio real. Pois bem, então quando nós lemos aqui no livro de Hebreus, no versículo 1, este Melquisedeque, né, ele na verdade acumulava duas funções, justamente para ser o perfeito tipo do Cristo.
do Filho de Deus exaltado para ser isso, né? Rei e sacerdote do Altíssimo. Veja que ele não é rei e sacerdote de Arão, não. Todos os filhos de Arão eram sacerdotes de Arão. Prestavam serviço no templo de Deus. Mas esse daqui é escolhido pelo próprio Altíssimo. É o Senhor que examina o espírito do homem, assim como ele examinou o espírito de Abraão e o tirou lá do meio, lá de Babilônia. É assim que Deus escolhe, né? Quando ele escolheu Davi, ele disse assim, olha, o homem cujo coração, chamou Davi lá e o ungiu, né? É assim que o Senhor faz. Então, existem dois tipos de sacerdócio. Um sacerdócio que é tipológico, que é da carne, a herança da carne. Esse é o sacerdócio levítico, é tipológico, ele tem prazo de validade. Ele finda com a chegada do verdadeiro, com a chegada do perfeito, do sacerdócio espiritual, perfeito, completo, irrepreensível, né? Todo tipo ele tem um prazo de validade, até chegar ao original, até chegar aquele que é perfeito. O tipo, ele tem, entre aspas, uma perfeição em parte, como diz o apóstolo Paulo. Mas, assim como uma sombra, ele chama tipo no Novo Testamento, chama de sombra das coisas futuras. Paulo fala disso lá em Colossenses 2. Então, e também aqui no capítulo 8, 9 e 10, ele vai usar também esse termo aí, sombra das coisas futuras. A sombra é algo imperfeito, a sombra é o reflexo de algo original, né? Se você colocar a sua mão diante da luz, você vai ver que a luz, quando bate na mão, ela projeta uma sombra na frente. Então, aquela sombra é o reflexo de algo perfeito, né? Pois bem, então este Melquisedeque era exatamente a sombra de um Cristo. Por isso que ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Rei de Salém, né? A cidade da paz. Né? A Bíblia, que mais tarde ele reina ali sobre os Jebuseus, né? Jerusalém. Jerusalém é a cidade dos Jebuseus, a cidade da paz dos Jebuseus. Por isso que foi dado o nome de Jerusalém. É essa cidade que Davi conquista, que um dia Melquisedeque foi rei lá, Davi vai conquistar, estabelecer ali a sua casa, o templo de Deus, né? Tudo ali, Jerusalém. Então esse Melquisedeque é o grande tipo de Cristo. É um grande tipo. Por quê? Porque Cristo, ele é rei, ele diz bem claro para Pilatos, né? Mas tu é rei? Ele falou assim, para isso eu nasci. Porque desde que ele nasceu de Deus, que ele está na onisciência de Deus, está previsto para ser herdeiro de Deus e um dia sentar no trono para reinar sobre as criaturas que Deus criou por meio dele e para ele. Então, desde sempre, né? Ele nasceu para ser rei. Isso é muito claro. E no próprio Apocalipse, por duas vezes, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 5, vai dizer que Jesus comprou-nos para Deus, para nós sermos reis e sacerdotes também. Por quê? Porque Paulo diz que esta herança de Cristo, nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros quer dizer participar da mesma herança que Cristo recebeu. A bondade de Cristo para conosco é tão grande que ele compartilha da sua herança que ele recebeu do Pai conosco. Lá ele não vai chamar a gente de servos, mas a gente vai viver como se fosse sacerdotes e como se fosse ele o sumo sacerdote, né? E a gente sacerdote. E ele o rei e nós também como reis e sacerdotes. Que coisa linda e profunda, não é? Então, quando nós lemos esse texto aqui, toda essa riqueza espiritual, quando nós olhando para o tipo Melquisedeque, a gente consegue enxergar em Cristo e ir um pouco mais além de tudo que a Sagrada Escritura nos revela dessa coisa maravilhosa, né? Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta. Em que tipologia Melquisedeque se assemelha a Cristo? Em que tipologia? Em que mais tipologia, né? Vamos melhorar aqui a pergunta.
em que mais outras tipologias, ou no singular tipologia, Melquisedeque continua se assemelhando a Cristo. Veja bem, ele diz assim, ó, Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então veja que, inclusive, esse texto aqui, eu já encontrei pessoas completamente assim equivocadas, tentando explicar esse verso, que chegam eles lançam a luz sobre Melquisedeque, como se Melquisedeque fosse um anjo eterno, como se Melquisedeque fosse um Deus, né? Ora, Melquisedeque é um tipo, e o tipo não é maior do que o antítipo. Realmente é uma ignorância muito grande. Ora, quando a Bíblia diz que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, o texto não está dizendo que Melquisedeque não teve um pai, não teve uma mãe. Ora, como é que alguém nasce? Como é que um ser humano nasce? Né? O texto está dizendo que não foi escrito nas escrituras o nome do pai dele, o nome da mãe dele. Nós não sabemos Deus não permitiu que Moisés, não inspirou Moisés, não revelou a ninguém que Moisés, ao escrever o livro do Gênesis, colocasse o nome na Torá, na Escritura Sagrada, o nome do pai dele. É isso que o texto está dizendo. Sem estar nas Escrituras o nome do seu pai, da sua mãe, toda a sua ascendência. É isso que o texto está dizendo. Para a gente não inventar agora esse texto especulativo. Não, aqui o Melquisedeque veio numa nave espacial, num disco voador, ele é um extraterrestre. Porque tem gente aí que nesses últimos dias, o que tem inventado de teoria conspiratória para pegar as mentes fracas, né, e arrumar seguidor de internet e ganhar dinheiro de YouTube, tá terrível as coisas, né? Todo dia é uma novidade. E os mentes fracas, né, acham que está abafando, aí começa a replicar essas especulações infrutíferas que não edificam o espírito. O que a gente vê aí é muita gente aí apostatando da fé e uma tristeza que às vezes nem vale a pena comentar isso. Pois bem, então Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de Deus, ou seja, não foi computado na palavra de Deus o dia em que ele nasceu, quantos anos ele tinha quando encontrou a Abraão. Abraão está escrito que ele tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Nós sabemos a idade. Né? Diz quando Abraão nasceu, quando Abraão morreu, mas aqui nós não encontramos nas Escrituras qualquer data do nascimento de Melquisedeque e a data da sua morte. Não está escrito assim, Melquisedeque morreu e deixou tal filho. Não tem dizendo isso lá. Nem genealogia na ascendência, nem na descendência. Nós não encontramos, né? Mas tendo feito, olha, ele foi feito na tipologia semelhante ao Filho de Deus. Veja que ele não é feito semelhante ao Filho do homem. Ele é feito semelhante àquele que ressuscita, o Filho de Deus. Então, quando Cristo ressuscita, ele passa a ser sumo sacerdote para sempre. Ele entra diante de Deus no Santíssimo de uma vez por todas, como Paulo vai dizer aqui logo no capítulo seguinte, no capítulo 8, no capítulo 9 também. No capítulo 10 também. Então por isso que ele é feito semelhante, ou seja, semelhante na tipologia. Né? Ele é feito uma sombra do Filho de Deus. Por quê? Justamente aquele que vai lá e unge Abraão. Aquele que traz Abraão para o sacerdócio santo. Então, se Melquisedeque é um tipo de Cristo, Cristo é muito superior a Melquisedeque e muito superior a Abraão. O próprio contexto aqui, Paulo vai dizer assim no capítulo 7, vai dizer, olha, quem é o maior? Quem é o menor? Porventura, não é o menor aquele que recebeu a bênção, e não é o maior aquele que dá a bênção, aquele que tem para dar não é o maior, aquele que não tem e recebe do outro não é o menor. Então ele vai mostrar bem claro que ali, né, o maior ali era Melquisedeque e o menor era Abraão. Por quê? Porque os hebreus têm a ideia de que Abraão era maior. E ele questiona aqui, quem é o maior? Não é que dá a bênção? Aquele que tem o poder de abençoar? Foi lá que Melquisedeque levou da parte do Altíssimo uma bênção para dar a Abraão,
E aí deu também pão e vinho, os elementos de uma cerimônia sacerdotal, né? Da festa da aceitação de alguém como sacerdote. Olha, meus irmãos, que maravilha. Nessa semana, o estudo aqui do capítulo 7 vai nos trazer aí grandes revelações dessa tipologia, né, do rei de Salém, né, Melquisedeque, que nós vamos citar aí, que inclusive ele fala aí que Melquisedeque vem de uma ordem sacerdotal. Se Melquisedeque vem de uma ordem sacerdotal, significa dizer que antes de Melquisedeque já haviam outros sacerdotes. Como é que era esse sacerdote? Já que não era da carne, conforme Paulo explica aqui, já que o sacerdócio de Melquisedeque está vinculado ao Espírito, é uma escolha não segundo o DNA, mas uma escolha segundo o Espírito de Deus. O próprio Deus é quem sonda os corações e a partir daí é que ele escolhe quem é seu e quem não é, segundo o Espírito. Meus amados, que o Senhor nos abençoe, nos unja com seu Santo Espírito, para que toda essa revelação maravilhosa que está sendo nos apresentada sobre Jesus Cristo, nos capacite e abra os nossos olhos, nosso entendimento espiritual, para entender tudo o que vamos ler sobre Jesus Cristo como sacerdote. Cada verso no Apocalipse, cada verso citado no livro de Atos, nos evangelhos, né? Toda vez que cita essa questão da figura de um sacerdote, elementos que tragam o santuário do sacerdote aplicando a Cristo, toda essa informação que nós estamos aqui aprendendo, é preciso que nós tenhamos isso em mente quando estudarmos outras partes da Bíblia, para que não haja contradição e a doutrina verdadeira seja assimilada e aquelas doutrinas enganosas a gente possa descartar por esse conhecimento que a gente está examinando com cuidado.